Lakshmi Vigan Shri Kamala Harigan Swaha. Om 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 Lakshmi Vigan Shri Kamala Hariga Swaha. Om Lakshmi Vigan Shri Kamala Hariga Swaha. Lakshmi Vigan. Olá, galera. Eu estou mais uma vez falando com vocês diretamente do canal Frater Autismo e Altruísmo. Tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo ótimo com vocês. Aqui também está tudo ótimo, graças a Deus. E hoje, continuando aí as temáticas que eu venho postando aí da guia Comunidade do canal Frater, lá na aba Comunidade do canal Frater eu coloco diversos temas sobre autismo e praticamente eu estou fazendo da aba Comunidade do canal Frater a minha agenda, e essa agenda, graças a Deus, está bem lotada, né? Está com bastante tema, e um dos temas recentes, vou repetir aqui para vocês, né, que eu tenho postado na aba. Eu sempre às vezes dou uma palhinha dos temas recentes, né, para mostrar para vocês como essa aba Comunidades está cheia de novidades, né. Então eu tenho aqui o autismo, amenidades e maximidades no autismo. Eu postei recentemente sobre start, raciocínio lógico e sugestão. Fiz uma live mais ou menos 11 horas, né, que essa live entrou no ar, né. É um vídeo que era programado, né, uma programação de estreia, e esse vídeo ele ficou no ar mais ou menos 1h10, né, muito bacana foi. Também queria mandar um abraço para Rosana Val, que esteve presente nessa programação desse vídeo hoje, e é uma colega de canal que sempre tem postado, né, um motivacional sobre o Frater, né, e sempre tem trazido uma energia muito positiva e ajudado a compartilhar os assuntos, né. Então hoje ela até fez umas perguntas, né, foi bem interativo, foi muito bacana, umas perguntas muito legais, né. Então eu agradeço muito a presença dela, que sem dúvida nenhuma é uma grande parceira de canal. Aqui eu falei também, já na parte de sugestões, eu falei se o intelecto primário do autista ele sugere uma sociabilização, né? Não sei se vocês que estão entrando agora estão acostumados, né, com esse universo autista, mas a gente já está entrando, o pessoal que já está acompanhando há um tempo o canal Frater, nós já estamos entrando em um universo de comentário, né, e capacidade de discussão sobre o assunto, em que a gente já consegue falar sobre cognoscivo, já consegue falar sobre a inteligibilidade, já consegue agregar alguns temas para o autismo, né, coisas que antes para nós era uma coisa muito distante, né, era uma coisa que parecia que o autismo não tinha todo esse conteúdo, né. Por isso que eu venho fazendo um trabalho de formiguinha, né? Aos poucos eu venho trazendo os temas, para algumas pessoas é grande novidade, e para outras pessoas que já estudavam filosofia, já estudavam metafísica, essas pessoas elas já têm um conhecimento proximal e fica mais fácil de compreender, né? Logicamente que tem pessoas que elas fazem uma especialização, aí na hora que você vai explicar para ela que o espectro ele não é bem uma explicação de cores, né? Que o espectro ele se trata assim de um desenvolvimento à parte, que é um desenvolvimento cognoscivo e neurológico, né? À parte
do que a gente conceitua sobre matéria, né? Porque tudo aquilo que o neurônio se desenvolve, desenvolve no nosso cérebro, né? São entrelaçamentos, né? Neuronais, são cognições, pensamentos. Então essas coisas que são desenvolvidas, né, durante o convívio, durante a interatividade com o meio, durante o raciocínio lógico, durante a convivência mesmo, né, a experiência de vida, essas coisas elas são desenvolvidas gradativamente, né? São desenvolvidas num processo mental evolutivo, né? Então são coisas que antes não estavam construídas no intelecto e passo a passo elas passam a estar. Então a gente tenta explicar na medida do possível, né? E da forma mais clara possível, né? Em que a gente consegue, tenta explicar e apresentar como que se dá esse desenvolvimento, essa construção no autista e como que se dá essa construção, esse desenvolvimento no não autista, né? Tenta descobrir as simetrias, as similaridades e tenta descobrir as diferenças, né? E através desse conhecimento, né, dessa aproximação, desse conhecimento proximal, a gente vai se familiarizando melhor com esse mundo, esse universo autista, né? E isso é muito bacana porque a gente não vê muito, né? A gente vê muito aquela coisa do desconhecido, né? Aquela preocupação em tratar com desigualdade, aquela preocupação em tratar com diferenciação. Hoje em dia, nessa geração, as pessoas estão muito preocupadas com o segregamento, né? Com a segregação, quando na verdade isso, de certa forma, o ser humano já tem ultrapassado isso, né? Essas questões de segregação, ou pelo menos nós já deveríamos estar um pouco mais evoluídos, ao passo de a gente não precisar se preocupar com tantos detalhamentos de segregação, para a gente conseguir coletar o conhecimento mesmo, né, da ciência, né, o conhecimento daquilo que a gente observa, para a gente poder evoluir, né, numa etapa, passar por uma etapa adiante, né, e de etapa em etapa a gente conseguir evoluir nesse universo autista e de repente conseguir descobrir coisas interessantes, né? Eu tenho colocado no canal Frater até que coisas bem interessantes, né? Como por exemplo, eu tenho mencionado o concílio, né? A conciliação existente entre a religiosidade e o autismo, né? Que em outrora, né, em outros momentos a gente não via muito, né, essa conciliação, ou talvez ainda não vemos, né? Mas aqui no canal Frater eu já coloco essa conciliação e eu já vejo assim uma ponte muito grande entre o autismo e a religiosidade, diferente do que eu via anteriormente, que as religiões elas não comentam muito, né? Eu, por exemplo, quando eu frequentava uma religião, eu não via na religião o estabelecimento desse assunto, né? Eu não via a religião tocar nesse assunto, a igreja tocar nesse assunto. E quando na verdade, quando eu busco uma escrituração sagrada ou uma religiosidade, eu percebo que na religiosidade existe muito, principalmente na filosofia hindu, onde o reconhecimento do autismo ele é muito notório, né? Você percebe, por exemplo, que para eles um autista tem um valor simbólico, né? Um valor muito importante para a sociedade. E eu preciso valorizar isso, eu preciso expor isso aqui no canal, porque quanto mais eu conseguir aumentar o valor percebido do autista, né, mais eu consigo trazer benefícios em prol do tema que eu defendo, né, que é uma temática de valorização do autismo, é uma temática de trazer esse assunto para o social de uma maneira agregativa, né, de uma maneira em que a gente possa trazer valores, né, em que a gente possa definir valores e as pessoas elas possam entender no seu subconsciente também que o autista já faz parte desse agregamento de valores, né, e não assim precisar raciocinar ou precisar debater para trazer o valor, né, mas sim já está dentro desse universo de sociabilização, já está inerente nesse universo de sociabilização. Então a temática que eu trago hoje, pessoal,
é o autista, né, e Oldine. Por que autista e Oldine? Não sei se vocês conhecem Oldine, né? Deixa eu ver onde que eu postei aqui na guia comunidades para eu poder exemplificar para vocês o que eu coloquei sobre o Oldine, né? Que é, na verdade, o Oldine ele foi um escapista, né? E um escapista é uma pessoa que ela faz apresentações, né? E ela diz, né? Ela desafia a sociedade a prendê-la e demonstra para a sociedade que ela é capaz de escapar de uma série de situações difíceis, né? E isso é muito interessante porque a população ela gosta desses desafios, né? A sociedade gosta desses desafios, porque quando você demonstra para a sociedade que é capaz, a sociedade naturalmente ela começa a se espelhar em você. Ela começa a falar, poxa, se ele escapou daquela situação, eu também posso escapar de diversas situações difíceis que se apresentarem na minha vida. Então o Oldine ele se tornou uma referência mundial, né? Ele se tornou uma referência mundial sobre escapismo, né? Então por que eu coloco o autismo, né, e Oldine? Porque o autista, ele de certa forma procura escapar da sociedade, né? O cérebro dele, a partir do momento que ele define a inteligência primária, ele consegue entrar em conformidade com a inteligência primária, né? Consegue aquela conformização e ele percebe que a inteligência secundária é algo secundário, ou seja, é algo que esteja depois, que venha depois da inteligência primária, ou seja, a valorização, né, o valor percebido da inteligência humanizada para o autista está em segundo plano. Então, de certa forma, o cérebro dele é um cérebro escapista, né, do pensamento humanizado, né? Então o autista ele vai tentando escapar naturalmente, né? Naturalmente ele se afasta, naturalmente ele se reclui, naturalmente ele não foca, né? Então algumas coisas, né? Algumas coisas ele acaba apresentando, né? Não sei se vocês já observaram, né? Quando a gente fala de seres vivos que estão mais em conformidade com a natureza do que com o racionalismo, né? A, o raciocínio, né, humano, quando eles estão mais em conformidade com a natureza, fica difícil trazê-los para o raciocínio, né? Então você acaba tendo que adestrar para conseguir um objetivo, né, para atingir um objetivo com relação a eles, como por exemplo, né, o adestramento de cães, né, ou então a domesticar cães, domesticar gatos, né, a domesticalização, né? Não sei se é esse o termo que se diz corretamente, né, mas domesticar os animais, trazê-los para de certa forma trazê-los para o contexto social, requer um processo assim de treinamento, né, e um processo assim de adestramento, quando na verdade o ser humano ele tem o raciocínio que o leva, né? E ele acaba tendo esse livre-arbítrio porque com o seu próprio raciocínio ele consegue adentrar no universo humanizado, né? Agora, se você deixar alguns seres vivos não racionais, né, por si só adentrarem, eles não irão adentrar, né? Eles só irão adentrar ou ter um tipo de inter-relação, né, com os seres humanos quando eles perceberem que parte das oportunidades de alimento tem alguma correlação com chácaras que já estão definidas por uma população e ele precisa atravessar a chácara ou adentrar a chácara para poder se alimentar, alguma coisa do tipo. Mas a inter-relação ela se dá na maioria das vezes acidentalmente, né? Quando na verdade com seres racionais, né, com o próprio ser humano, o ser humano ele mesmo adentra. Mesmo que você conhecer um ser humano de outro país, né, em que as culturas são diferentes, essa harmonização ela ocorre de maneira mais liberalista, né? Agora, os seres vivos não racionais eles estranham, né?
Se você invadir o território deles, eles vão estranhar e eles vão talvez se tornarem até agressivos, né? Então é muito importante a gente entender esse processo, porque de certa forma, quando o autista percebe que existe uma inteligência primária que comanda a natureza, né? Ele na verdade ele se encanta tanto que ele começa a querer apalpar a beleza disso, né? Ele começa a querer trazer para si, mais para mais perto de si, a beleza disso, né? E ele vai tentando de algum jeito. Só que o autista, ele não tem, por exemplo, uma escola, né? Ele não tem, por exemplo, uma escola de primeira série que vai ensinar ele como autista, né, entrar em contato com essa natureza, né? A gente teve algumas escolas anteriormente, né, que eram escolas fundamentalizadas, né, no pensamento tomista, né, que era um pensamento de São Tomás de Aquino, em que São Tomás de Aquino trazia esse conceito, né, esse conceito, e Sócrates também trazia muito esse conceito, né, de você entender que você nada sabe primeiro, para depois, dentro de um processo primário, você começar a conhecer todas as coisas, né? Então, na verdade, Sócrates, ele promovia você, né? Ele promovia o adentramento do ser humano no espectro, né? Porque adentrar no espectro é você adentrar em um intelecto, em uma inteligibilidade, né? Em um sistema inteligível primário, né? E adentrar no sistema social, né? Sociabilizar-se é você adentrar em um sistema inteligível humanizado, né? Um intelecto formalizado, um intelecto que ele se desenvolveu a partir do intelecto primário, a partir das designações humanas com relação ao intelecto primário, né? Então, o intelecto escapista, né, a característica escapista do autista, ela é muito assim, ela é muito coerente, né, é muito parecida, né, com aquilo que foi pregado por Houdini, né? O Houdini, ele escapava, só que era um escape assim de situações adversas. Agora o autista, logicamente que existem situações adversas, mas o autista ele demonstra escapar da humanização mesmo. Então, quando você, por exemplo, tem um autista dentro de um contexto, né, em que ele se sociabilizou parcialmente, né, quando você joga um problema para ele, ele vai procurar resolver esse problema. Para vocês perceberem que existe esse intelecto primário, né, que ele realmente exerce uma influência sobre todo ser humano, basta você fazer isso com o não autista também, né? Quando você coloca uma situação constrangedora para o não autista, ele também procura amenizar a situação, né? Então tem pessoas que elas são conciliadoras por natureza, né? E essas pessoas são conciliadoras por natureza justamente pelo fato do duplo compromisso que existe dentro dela. Ela tem um compromisso de sociabilização, mas também tem um compromisso de start primário, né? Que é o start que condicionou essa sociabilização para ela. Aquele start primário ele foi promovido pela inteligência primária. Então, todos os seres humanos eles têm um contato com a inteligência primária. Porém, o autista, ele ao invés de ele se hipnotizar e fazer um fechamento com a inteligência humanizada, ele se hipnotiza com o intelecto primário e faz o fechamento apenas com ele. Então, nós temos dois grandes universos. Nós temos o universo de seres humanos que fazem fechamento com o intelecto primário e temos o universo de seres humanos que fazem o fechamento com o intelecto secundário. Disso a gente pode criar uma historinha, né? Meio que uma historinha para poder simbolizar aí. Em todas as histórias existe o vilão e o herói, né? Em todas as histórias às vezes a gente procura um vilão para culpar os erros e procura um herói para resolvê-los, né? Quem seria nessa gana de construção, né, de designações e construção de pensamentos? Quem seria o vilão da história, né? Logicamente que a gente, por dedução, a gente percebe que o ser humano, momentaneamente, ele está sendo o vilão da história. Por quê?
porque ele está desmatando a natureza, ele não está respeitando o espaço dos seres vivos. De repente, tudo leva a crer que você tem que viver uma vida sem conflitos e sem contendas. Porém, os seres humanos estão cada vez mais entrando em conflitos, né, em contendas sociais, em contendas entre países e discussões entre países. A gente percebe muita ignorância na parte da, do gerenciamento desses conflitos, né? Então o ser humano ele está se demonstrando como a parte vilã da história, né? Logicamente que amanhã ou depois pode ser que ele consiga virar esse jogo, mas por enquanto o desenvolvimento desse intelecto está fazendo do ser humano um vilão. Então o ser humano ele está perto de desenvolver uma inteligência artificial que resolva problemas para ele, a ponto dele criar utilidades públicas onde possa deixar ele viver mais tranquilamente na natureza e com mais prazer na natureza. E com isso, inconscientemente, ele vai encurralando, né, alguns seres que já são pertinentes à natureza, né, que já estão ali habituados nesse processo, nesse grande ecossistema de manter a natureza nesse ciclo, e essa cadeia, enorme cadeia alimentar, por exemplo, né? E o ser humano ele vai invadindo isso, né? Ele vai ocupando esses espaços, ele vai estragando esses nichos, né? Ele vai corrompendo esses nichos. Então a gente percebe que o ser humano ele vai criando uma inteligência artificializada, né? Que é uma sociabilização, aonde dentro dessa sociabilização ele vai criando dificuldades, né? E as dificuldades mesmo elas vão se apresentando com as suas próprias criações, né? Com seus próprios atos humanitários, aonde ele se sente na obrigação de ficar criando também soluções. Essa é a razão pela qual a gente cria diversos remédios, a gente cria diversos sistemas de lei, né? Alguns sistemas assim de normas, né? Normas nem se fala, né? Existe norma para tudo. Cada empresa tem uma norma diferente interna e cada sistema em que você vive ou adentra tem uma norma diferente interna, de tal forma que é impossível a gente tomar parte do conhecimento de todas as normas. Então a gente é muito propenso a vituperar as normas, justamente pelo fato de existir inúmeras normas criadas pelos seres humanos, né? E que esses seres humanos eles se sentem na necessidade de criar tantas normas por conta desse vício existente dentro da nossa natureza, né? Que é o vício de querer resolver coisas, né? Então a gente fica ali dentro daquele fluxo, se sentindo na obrigação, né, nesse fluxo, de resolver questões, mas quando a gente se dá por si, né, quando a gente começa a tomar consciência dessas questões, né, a gente percebe que a gente já fez tanta coisa e às vezes até tanta coisa absurda por conta de um comportamento maciço, né, de uma frequência maciça, e a gente não percebe que a gente está chegando ou atingindo o objetivo que às vezes está obstruindo ao invés de harmonizar ou ao invés de trazer, né, uma produtividade e uma benfeitoria de fato, né? Então, o autista ele viria dessa vez, né? Tomando consciência de tudo isso, ele viria como um solucionador, com a mensagem de paz, né? Por isso que agora quando eu conseguir, né, se der certo de eu entrevistar a Vitória Elsner, né? Que é uma autista que eu convidei para entrevistar aqui no canal Frater, uma das perguntas que eu vou fazer para ela se justamente ela tem alguma mensagem de paz, né? Porque às vezes o autista ele tem essa visão, né, de transmitir, mas ele se sente acuado, né? E quando acontece de ele transmitir, às vezes as pessoas não dão esse valor, né? Então eu faço isso discretamente aqui no canal Frater, né? Existe um trecho em algumas escrituras sagradas que dizem que faz a seguinte pergunta, né? Quem é o escravo fiel e discreto que serve ao universo, serve ao Criador, né? E não precisa ficar mostrando ou não precisa ficar fazendo propagandas, apenas ele vai servindo e fazendo o seu trabalho naturalmente. Quem são esses escravos fiéis e discretos que não necessitam da divulgação, da construção de um CNPJ ou da construção de uma placa, né, dizendo, olha, estou fazendo uma benfeitoria, mas simplesmente eles continuam fazendo suas atividades dentro da maior ética possível, vamos dizer assim, né, dentro
da maior ética, da maior cidadania, né? E dentro da maior condição de moral, né? Então, o autista ele costuma fazer isso. Então, esse escravo fiel e discreto universal seria os escravos fiéis e discretos seriam os autistas, né? Pessoal, então o autista ele não escapa, né? Essa condição de escapar não seria uma fuga, tá? Porque você não está fugindo de uma situação, porque fugir de uma situação seria não se colocar nessa situação. Então a ideia desse contexto aí, desse trocadilho aí com o Aldini, a ideia dessa correlação é exatamente colocar que ele não está fugindo, né? O autista ele não está fugindo, mas o autista ele está detectando uma coisa que dá para você escapar e transmitindo a mensagem para a população que dá para você fugir disso. Então, quando a população ela se sente estressada, ela pode muito bem, né? Ao invés de ela contratar um terapeuta, por exemplo, ela pode muito bem assistir uma live sobre autismo, né? Ou então ela procurar fazer uma visita para instituições de caridade ou associações de caridade que tenha, né, a guarda de autistas, né, que tenha que cuida, né, de autistas, e lá com certeza ela vai ter uma grande terapia, porque ela vai sentir uma energia muito vibratória, né, e ela vai ter uma experiência de vida muito importante, né. Então muitas pessoas que visitam esses lares, né, essas casas que são filantrópicas, né, e que ajudam pessoas carentes ou com necessidades especiais, muitas dessas pessoas que fazem essas visitas com rotina, né, com frequência, essas pessoas elas são diferenciadas na sociedade, né? Essas pessoas elas são experimentadas em um universo diferente, em um universo que as pessoas tentam se afastar, né? Então o universo e o intelecto social, né? Esse furacão de eventos sociais, ele é escapista do intelecto primário, ao passo que o intelecto primário é escapista do intelecto secundário, né? Então é o mesmo que dizer, os autistas escapam da sociabilização e a sociabilização, por sua vez, né, ela escapa dos autistas, ela procura se afastar. Mas a sociabilização a gente percebe que é uma fuga mesmo, ela foge, né? Já o autista, ele escapa para apresentar uma solução, né? E a população, ela escapa do autismo por entender que o autismo é uma furada, né? É onde você terá problemas. Por exemplo, tem pais que quando ficam sabendo que o filho é autista, eles abandonam suas esposas, né, com a criança e desenvolvem outra família, né? Então, isso acontece muito porque essas pessoas, às vezes, elas estão tomadas por esse tufão de acontecimentos sociabilizantes, né? Que é a construção do ser humano de um intelecto social. Esse intelecto social, ele é um intelecto que ele não consegue, por exemplo, detectar uma benfeitoria no autismo, porque o autismo ele sabe por essência, né, esse intelecto secundário, ele sabe por essência que o intuito do autista é vencê-lo. Então, como o ser humano ele possui um intelecto humanizado como seu pai, o seu pai criador do seu ser é o intelecto secundário, porque ele se entregou para o intelecto secundário, né? Ele pode dizer assim que o intelecto secundário é tudo aquilo que apresenta para ele as diretrizes desse mundo, ou seja, ele diz chocolate é gostoso, você tem que tomar um bom café da manhã, você tem que comer carne, você tem que comer proteínas, você tem que tomar remédio, você tem que fazer uma série de coisas sociais, ir no parque, um parquinho vai vir aqui na sua rua semana que vem, você pode comprar um ingresso, seria interessante que você participasse e comprasse o ingresso. Então esse universo de contexto sociabilizante é um universo que determina condições em que o não autista ou a sociedade ela aceita essas imposições porque parte dela já fechou,
já realizou esse fechamento e já está aceitando essa condição, né? Então essa condição ela não é escapista, né? Nós podemos dizer que não existe uma correlação entre Odin e essas pessoas quando o objetivo é aquilo que ela quer, né? Porém, como eu disse na live anterior, né, isso não passa de mera hipnose, né? O intelecto secundário ele te hipnotiza porque ele faz uma oferta. Qual é a primeira oferta que nós tivemos nesse mundo? A primeira oferta foi a maçã para Adão, né? Então nós temos assim a primeira informação de uma oferta da ciência do bem e do mal foi a maçã. Então quando você come da maçã, você se contamina com o intelecto sociabilizante, onde você perde a essência do primário. O que seria a essência do primário? A conformalização, né? Quando você se conforma, a conformidade com o intelecto primário seria a conformidade com a inteligência das coisas de uma maneira direta, né? De uma maneira respeitosa e de uma maneira a entender a funcionalidade das coisas a tal ponto em que você não invade essa natureza, em que você entende aonde estão os seus primórdios, né? E aonde você vai ter mais condições de respeitar essa continuação e essa cadeia do que inventando coisas, né? Inventando coisas secundárias. Por exemplo, eu vejo um arbusto e eu vou inventar aqui um arbusto artificial porque eu não preciso ficar regando. Então isso é o desenvolvimento de uma inteligência secundária, onde vai me dar a sensação de estar próximo de um arbusto, uma sensação pseudo, né, falsa, mas parecida com aquela sensação gostosa de estar perto dessas plantas que eu estou mostrando aqui no vídeo de fundo, né? Então, isso nada mais é do que o desenvolvimento do intelecto secundário. O desenvolvimento do intelecto secundário ele vai trazer a satisfação por intermédio de utilidades públicas, né? Ao passo que o autista ele não vai fazer o fechamento com o intelecto secundário, mas ele vai querer sentir essa natureza primária. Eu coloquei um exemplo no vídeo anterior muito importante, eu vou repetir ele aqui para vocês. Se você tiver alguma pessoa que cria passarinhos, né, e você tiver a certeza absoluta que algum passarinho faz muito tempo que ele não toca na terra, né, ele não pousa na terra, faz um experimento, pega um pouquinho de terra e coloca dentro da gaiola. Faz um montinho assim, você vai perceber que esse passarinho ele vai comer aquela terra. Aí você vai falar, poxa, um passarinho engolindo terra, né? Esse ser, ele tem uma conexão com o intelecto primário diferente da que o ser humano sociabilizante, né, ele tem. Né? Ele tem uma correlação direta, né? Então, assim, o ser, quando ele tem uma correlação direta, ele experimenta diretamente, não, ele revive diretamente, ao passo que o ser humano sociabilizante ele faz um experimento paralelo, né? Até mesmo o cientista ele faz um experimento no laboratório, ele cria, por exemplo, um planetinha dentro do laboratório com condições parecidas, né, da era primitiva, para tentar entender como que se desenvolveu as primeiras proteínas do mundo, por exemplo, né? Então aquilo é um sistema artificializado, onde ele consegue remeter coisas, fatos reais, né? Então é muito interessante, galera, a gente entender desmistificar essas coisas, né? Entender essa correlação, porque você começa a entender melhor de onde que surgem alguns comportamentos do autista, que muitas vezes são comportamentos antissociais, né? Justamente por já existir a abnegação autista, ele já abnega muitas coisas sociais, então é interessante a gente ir percebendo que, como ele gosta da natureza, a gente ir oferecendo, né, essa condição. O Raonic, por exemplo, eu levava muito ele no bosque, e num bosque que tinha árvores e sombras, e também pegava sol em algumas regiões, então a gente ia andando, né, e ele ia variando ali, assim como esse vídeo, né, que está passando aí na tela de fundo, vai variando a tela, vai variando os vegetais, né, conforme você vai caminhando. Isso é importante para o autista porque nada mais é do que o contato direto com a inteligência primária, e é isso que eles fazem naturalmente, tá? Então ele vai caminhar ali
como se tudo estivesse tranquilo e as pessoas às vezes vão olhar e não vão nem perceber que é autista, justamente pelo fato dele se harmonizar tanto com o ambiente natural que dá a impressão de que ele está sociabilizado, né? Mas é uma sociabilização de certa forma, mas com o intelecto primário, e não uma sociabilização com, né, a inteligência que o homem criou, tá? E que o homem de tabela desenvolveu, tá? Então o autista Iodine, um cérebro escapista e solucionador da rede social, né? E que sempre tenta conciliar as adversidades que lhe são apresentadas. Assim é a mente do autista, né? Por isso muitas vezes parece que o autista não reclama, parece que ele concorda com tudo, né? Quando na verdade ele consegue, na maioria das vezes, dar uma solução para tudo. Então tem pessoas que às vezes imaginam assim, poxa, esse autista ele não reclama, ele não se impõe, né? Mas na verdade ele não tem interesse em participar da maneira como outras pessoas participam do intelecto secundário. É como se você olhasse, por exemplo, um carrinho que você não tem muito interesse nele, você fala, esse carrinho, embora ele tenha uma série de coisas, né, uma série de novidades, né, eu não tenho o mínimo interesse por esse carrinho, porque eu já conheço toda a construção dele, né, eu sei como que foi desenvolvida essas construções, então eu já conheço, né, na retórica ali realizada pelo meu intelecto, eu já conheço a origem mesmo dessas funções desse carrinho, né? Então eu tenho aqui um carrinho muito mais naturalista, né? Que é um carrinho desenvolvido de maneira muito mais simples, onde eu consigo obter resultados muito mais diretos do que eu fazendo grandes contornos, por exemplo, na natureza, né? E esses contornos na natureza, eles servirem apenas para mostrar uma utilidade momentânea, mas que na verdade traz um monte de outras adversidades, como por exemplo, eu poderia fazer um colhimento, né, na minha lavoura e utilizar para isso de várias mãos de obras, né? E às vezes eu compro um trator para fazer esse colhimento e abro mão de um monte de pessoas para me ajudarem, né? Porque isso sai mais barato para mim. Em contrapartida, eu trago um problema social de desemprego e lá na frente esse problema social se torna uma temática, porque essas pessoas elas vão tentar desarmonizar algum outro nicho ou algum outro sistema para elas poderem conseguir esse emprego. Então o que a gente está fazendo muitas vezes, né, dentro do intelecto humanizado, é apenas transferindo os problemas, quando na verdade o ser humano ele está achando que está solucionando, mas o que ele está é apenas comprando uma sensação de bem-estar momentâneo, né? Dizendo assim, olha, eu acertei na loteria porque eu comprei um trator e não preciso pagar mais um monte de mão de obra. Quando na verdade, se a gente sentasse para discutir a questão do desemprego, às vezes ele conseguiria até recursos financeiros para poder manter os trabalhadores e poder girar mais essa renda e esse capital, né? Então, na verdade, isso não é feito, né? Justamente porque o intelecto humano ele tem uma pseudo-sensação, né? Uma falsa sensação de que ele está conseguindo vantagens, né? E de que ele tem que promover isso, né? Para as demais gerações, que essa vantagem é uma vantagem que lhe dará, dentre outras coisas, né? De sucessos a regalias no meio, né? Ela lhe dará assim uma autoridade sobre os demais e falsas sensações de bem-estar, né? Falsas sensações de sucesso, né? Quando na verdade o sucesso ele só é eficiente mesmo quando ele é comunitário, né? Quando a gente consegue o sucesso geral. Senão a gente na verdade está fazendo um sucesso individual e esse sucesso individual ele não abrange outras pessoas, né? Galera, então vou citar aqui mais alguns temas. Fora esse, eu já postei o vídeo sobre autismo cordato ou teimoso. Se o autista ele é uma pessoa que concorda na maioria das vezes ou ele teima com vários assuntos, né? Já expliquei, já postei. O autista e a linguagem corporal ainda não, né? Eu vou falar sobre isso, que é muito interessante.
dois erros que as pessoas mais cometem com autistas, né? Dentre as próximas estreias, o autismo e a trimurti, ou o autismo e a tríade, aqui no canal Frater. Eu fiz uma consonância, o autismo e a tríade, né? Eu já trouxe os elementais, que são temas que se complementam, então eu consegui nesse vídeo fechar dois temas, né? E vou falar só mais de dois aqui, o autismo e a síndrome de Peter Pan, né? Que eu vou falar também aqui, que a síndrome de Peter Pan é aquela síndrome em que a pessoa não cresce, né? Ela se sente no dever de se manter criança, né? E não alcança, ela não quer fechar a maturidade. É um pouco parecido porque o autista ele não quer fechar algumas coisas, fazer fechamentos com a sociedade. E se ele não fizer um fechamento com a sociedade de maturidade, será que ele acaba adentrando essa síndrome de Peter Pan? Será que ele acaba desenvolvendo essa comorbidade? Aí eu deixo essa questão para vocês e essa dúvida para que na próxima gravação em que eu tratar sobre esse tema a gente possa discutir e trazer essa resposta, tá? E vou falar aqui sobre a última aqui, que é o autismo e as strings, né? Que as strings são frases, letras e palavras, né? Foi um contexto tirado da programação. As strings é um palavreado, né? É um palavreado da programação, que é um palavreado moderno, né? Agora a gente tudo é programação, né? Tudo envolve computadores, né? E essas strings é interessante porque na programação você tem que saber lidar com elas para poder desenvolver mais facilmente as coisas. Então, como que é a correlação do autista e as strings? Como que ele lida com elas? E a gente entender também que o autista ele possui uma linguagem, né? Então, quando a gente não consegue lidar com as strings, né, essa linguagem se mantém no autista, né? Ou enquanto você não lida com as strings, você não consegue, né? Então tudo isso é muito interessante. As strings do autista são as mesmas strings do não autista. Então é um contexto em que a gente pode discutir. E eu deixo aí essa parte curiosa para você poder acompanhar e saciar essa curiosidade dentre as próximas gravações. Galera, eu quero agradecer muito a presença de vocês, né, no canal Frater. Agradecer muito alguns parceiros, assim como Rosana Val, que está sempre no canal, Felipe, né? Tem pessoas que entram no canal assim e, sabe, trazem assim pra gente uma gratidão, né? A gente fica muito agradecido, traz aquela motivação, traz aquela palavra amiga, né? Traz aquela energia positiva. E é disso que o autista precisa, né? Esse povinho autista, essa comunidade autista precisa, né? Falando em povinho autista, o povinho autista está aqui, vou apresentar ele para vocês. Aí, povinho, esse daqui é o povinho RH, que é o fantochinho do canal Frater, tá? Nada mais isso do que o autismo precisa. Esse povinho autista precisa de vários braços ajudando essa causa, tá? Então ninguém melhor para representar essa causa do que o povinho, porque o povinho tem vários bracinhos, né? E esse povinho autista ele é não verbal, galera, então ele não se comunica. Se amanhã ou depois ele aprender a falar, a gente vai vir aí com o dublador do povinho autista, mas por enquanto ele é não verbal, né? E o nome dele é RH. R de Raonic, que é o autista 2, H de Heitor, que nós não sabemos ainda se tem autismo, né? Mas é com referência a esses dois meninos, né? E o povinho, vocês podem perceber que tem já em várias lojas vendendo. Se vocês perceberem aí nas lojas perto da casa de vocês, pode ser que já tenha para vender. Então vocês podem adquirir aí o povinho autista, né? E mostrar aqui no canal pra gente, olha, eu adquiri o povinho autista. Se você quiser adquirir aqui pelo canal, tá? A gente envia também pelo correio, né? A gente tem o número do Pix aqui e o WhatsApp, onde vocês podem entrar em contato com o canal Frater e a gente responde para vocês quanto que tem que transferir de Pix para a gente enviar via correio para vocês. Galera, e se vocês quiserem ajudar o canal de alguma forma, né?
tem aqui o número do Pix sempre no começo dos vídeos, né? No Faça uma Doação, tem o número do Pix, que é o CPF, né? Que eu acabei gerando para fazer essa transação. E também tem no final do vídeo, né? No final do vídeo eu sempre coloco faça uma doação para o canal Frater, né? Com o número do Pix também, né? O CPF. E também tem outras maneiras, né? Onde você pode se tornar membro do canal Frater assinando, né? Clicando no link Seja Membro e assinando o canal, onde você pode participar de gameplays, né? Dentro do canal Frater. E os assinantes, né, eles são convidados a participar dessas gameplays. E também, dependendo da sua assinatura, você pode participar como um formador de opiniões ou participar mais ativamente do canal, desenvolvendo trabalhos importantes dentro do canal, com o lema solidariedade, o lema altruísmo. E eu sempre digo, se vocês têm um aposentado na família que queira fazer algum trabalho, né, e se sentir importante na sociedade, esteja sem alguma ocupação, vocês podem conversar aqui com o canal Frater, né, que a gente está sempre dando oportunidades, né, para as pessoas desenvolverem, né, seus trabalhos. De repente você tem uma gravação, você quer aprender a dar palestra, ou você quer se desenvolver, né, quer fazer um trabalho, um desenvolvimento. Então você acaba iniciando aqui um trabalho e logo logo você estará aí dando palestras e explicando para as pessoas sobre autismo, sobre fraternidade, sobre altruísmo e ajudando muitas pessoas no Brasil afora. Então venha fazer parte desse grupo, tá, galera? Venha agregar, venha somar, porque aqui eu tenho certeza que se você fizer um trabalho você se sentirá muito realizado, tá? Ou realizada. Galera, muito obrigado mesmo pela presença de vocês. Continue compartilhando o canal Frater, dando seus joinhas, né? Ajudando o canal Frater a crescer e também levando essa mensagem para famílias que tenham casos de autismo no lar, tá? E logicamente, até mesmo para as que não têm casos de autismo, porque nós sabemos que amanhã ou depois, nunca se sabe se essas famílias serão surpreendidas com um caso de autismo, e quando forem, se forem, essas pessoas já estejam preparadas, né, para receber o ente querido, o autista querido, não mais como um estorvo na família ou como um problema na família, mas dessa vez como um enviado do universo, um enviado de Deus, né? E essa família ela pode estar preparada com certeza, né? Pode abrir o coração dela para aprender esse universo de coisas que a gente tem para aprender sobre o autismo, né? E essas lições que o autista tem para nos dar. Galera, muito obrigado mesmo, tá? Eu espero que vocês continuem nos ajudando, né? E eu conto muito com a presença de vocês nas próximas gravações, ok? Então um grande abraço para todos vocês. Tchau, tchau. Até a próxima gravação.
Hare Ram